Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje vamos dar continuidade aos polígonos, né? Na última aula vimos os triângulos. Hoje nós veremos os quadriláteros. E a gente vai ver os quadriláteros que são mais importantes e que mais caem em questões de vestibulares. Beleza? Então, só para relembrar, quadriláteros é uma figura que tem 4 lados, tem 2 diagonais e os ângulos internos somados dão 360 graus. Por que ele tem 2 diagonais? Só relembrando aqui a matéria de polígonos, ó. Diagonal n vezes n menos 3 sobre 2. Se um quadrilátero tem 4 lados, vai ficar 4 vezes 4 menos 3, 1. 4 vezes 1, 4, dividido para 2, dá 2. Então, aquela formulazinha de diagonal. Todo quadrilátero tem 2 diagonais. E a soma dos ângulos internos é 360, por quê? Qual é a fórmula do SI? 180 vezes n menos 2. O n vale 4. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180, 360. Então, nós temos aqui 360 graus. Tranquilo? Bom, quadriláteros notáveis. Os tipos de quadriláteros que nós vamos estudar serão esses aqui, ó. Retângulo, quadrado, losango, paralelogramo e trapézio. Tá. Os primeiros são os mais conhecidos, né? Retângulo, quadrado, losango. E a gente vai falar sobre as particularidades de cada um deles, beleza? Vamos lá então, ó. Começando pelo retângulo. O que é um retângulo? É uma figura que tem 4 ângulos iguais. Esses 4 ângulos são os ângulos retos, inclusive que dão nome à figura, né? Retângulo, porque tem ângulos retos. Ele tem 2 diagonais iguais. Ó, as 2 diagonais a gente já sabe que ele tem, né? Mas uma particularidade, estas 2 diagonais são iguais. Essa diagonal é igual a essa outra diagonal. E mais 2 coisas que o retângulo tem é que os lados opostos são iguais. Então, esse lado de cima é igual a esse lado de baixo. O lado da direita é igual ao lado da esquerda. Os lados opostos têm a mesma medida. Tranquilo? Próximo quadrilátero é o quadrado, né? Figura bonita, figura que a gente gosta de trabalhar. O que tem no quadrado de tão especial? Ó, o quadrado também tem 4 ângulos iguais. Também é o ângulo de 90 graus. Então, a gente tem aqui 4 ângulos iguais. O que mais tem? As 2 diagonais também são iguais, só que com uma particularidade. Ó, elas serão perpendiculares. O que significa perpendicular? Significa que forma 90 graus. Isso aqui é o símbolo de perpendicular, tá? As 2 diagonais são perpendiculares. Vamos traçar aqui as 2 diagonais, ó. Olha lá, 2 diagonais iguais e perpendiculares, ó. Elas se encontram formando um ângulo de 90 graus. Então, vai ter 90 graus em todos esses pedacinhos aqui. Tranquilo? Beleza, então. Vamos para o próximo quadrilátero. Próximo quadrilátero é o losango. O que é losango? Não é losângulo. Já ouvi muita gente falando losângulo. Não é. É losango. O losango, ele tem ângulos opostos iguais. Então, olha só, ângulos opostos. Se eu tenho esse ângulo daqui, o oposto desse ângulo está lá do outro lado. E se eu tenho um outro ângulo aqui em cima, vou botar 2 risquinhos, o oposto dele está lá embaixo. Esses 2 ângulos são iguais. Os pares de 2 ângulos opostos são iguais. Ok? Outra coisa, os 4 lados são iguais. Ué, mas espera aí, Alexandre, 4 lados iguais não é quadrado? Cuidado! 4 lados iguais e 4 ângulos iguais é um quadrado. Mas quando só tem 4 lados iguais e os ângulos opostos iguais,
É um losango. Beleza? Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E as diagonais são perpendiculares também, igualzinho no quadrado. E essas diagonais, elas vão fazer o papel das bissetrizes. Lembra o que é uma bissetriz? Divide o ângulo ao meio. Então, vamos traçar aqui as diagonais. Olha lá, uma diagonal aqui. No losango tem uma diagonal menor e outra diagonal maior. O que ele falou? As diagonais são perpendiculares. Então, aqui forma 90 graus, igualzinho no quadrado. O losango só não é quadrado porque os ângulos não necessariamente são 90 graus. Tá? São ângulos aqui agudos e obtusos. E essas diagonais fazem o papel da bissetriz. Então, se isso daqui é uma bissetriz, vamos dizer que aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui também vai ser alfa. Se aqui eu tiver um ângulo beta, aqui também vai ser beta. E lembra que os ângulos opostos são iguais? Esse ângulo não é igual ao de baixo? Então, aqui também tem beta, aqui também tem beta. Aqui, ó, tem alfa e tem alfa. Então, o losango é uma figura que tem bastante informação sobre ele, tá? Tá muito fácil até agora, não tá? Vamos começar a dificultar um pouquinho as coisas? Não, vamos dificultar não. Pode ficar tranquilo que as outras figuras são bem suaves da gente aprender. Paralelogramo, galera. Paralelogramo. O que a gente sabe sobre esse quadrilátero? A gente sabe que os ângulos opostos são iguais, igualzinho lá no losango. Então, ó, ângulos opostos são iguais, beleza. Aqui também. Esse ângulo é igual a esse aqui. Os lados opostos são iguais e paralelos. Então, esse lado aqui é igual a esse. E esse outro é igual a esse outro. Os lados opostos são iguais e paralelos, que é o que dá nome à figura. Paralelogramo. Então, ó, os lados são paralelos, nunca se encontram. E aqui também, ó, os lados são paralelos. Tranquilo? As diagonais se dividem ao meio. O que significa isso? Vamos traçar as diagonais aqui para a gente ver. Olha só, primeira diagonal, outra diagonal. Temos aí, então, as duas diagonais. Mas ele falou que as diagonais se dividem ao meio. Ó, elas não se encontram aqui. Esse pontinho aqui é o ponto médio desse segmento. Então, vou dizer aqui que tem 3 tracinhos. Tá? Só para diferenciar do 1 e 2. Então, esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. E esse outro também é igual a esse outro. Deu para entender, né? As diagonais se dividem ao meio. Outra coisa importante é que os ângulos consecutivos são suplementares. Alexandre, consecutivo, suplementar, o que é isso? Consecutivo significa que vai ter um lado em comum. Tá? Por exemplo, ó, se você pega esse ângulo e esse ângulo, olha só, esse lado pertence aos dois ângulos. Então, isso quer dizer que esses dois ângulos são consecutivos. Beleza? Então, ângulos consecutivos são suplementares. Significa que eles somam 180 graus. Lembra lá? Complementar soma 90. Suplementar soma 180. E replementar soma 360. Esses nomezinhos aí que só servia para dar dor de cabeça pra gente na época, né? Então, significa o seguinte, ó. Se eu chamo esse ângulo aqui de alfa e esse outro aqui de beta, eles são consecutivos, então eles são suplementares. Alfa mais beta é igual a 180 graus. É uma informação muito importante e que a gente utiliza bastante. Eu poderia considerar esses dois ângulos aqui, como também esses dois ângulos aqui. Lembra, ó, oposto, então aqui também vale beta. E alfa mais beta aqui embaixo também vale 180. Aqui também eu poderia usar esse com esse, ângulos consecutivos, quaisquer deles, beleza? Então, esse foi o paralelogramo. E a gente vai fechar com o trapézio.
Trapézio, que é uma figura muito versátil. A gente tem bastante coisa sobre o trapézio. A começar pelo nome. Trapézio significa que tem dois lados paralelos e dois não paralelos. Os lados que são paralelos a gente chama de base. No trapézio vai ter uma base maior, que vamos representar por B maiúsculo, e uma base menor, que vamos representar por B minúsculo, Bzão e Bzinho, tá? Então, ó, colocando aqui na figura, essa base é Bzão e essa base é Bzinho. As bases são os lados paralelos, beleza? E os outros dois lados que não são paralelos, eles não são paralelos, tá? Vamos lá, então. Outra informação sobre o trapézio. Os ângulos consecutivos, a gente já viu o que são ângulos consecutivos. Por exemplo, esse ângulo daqui e esse outro ângulo daqui. Os ângulos consecutivos pertencentes, só que olha só, pertencentes aos lados não paralelos. Então, no trapézio, nós só podemos utilizar os ângulos que pertencem aos lados não paralelos. Ou seja, os ângulos que estão aqui e os ângulos que estão aqui. Eu não poderia utilizar esse e esse. Apesar deles serem consecutivos, eles estão na base. E a base é o lado que é paralelo ao outro. Então, eu não posso utilizar esses dois, tá? Só posso utilizar esse com esse. E ele falou também que são suplementares. Então, o mesmo esquema. Aqui é alfa, aqui é beta, então alfa mais beta é igual a 180. Suplementar. Tranquilo? Então é isso que a gente tem sobre o trapézio. A princípio, porque a gente começa a classificar os trapézios. Existem tipos diferentes de trapézios. A começar pelo trapézio isósceles. Da mesma maneira que a gente tinha lá no triângulo. Triângulos isósceles eram triângulos que tinham dois lados iguais e dois ângulos da base também iguais. O trapézio vai seguir a mesma linha. O trapézio vai ter dois lados iguais e esses dois lados são os lados não paralelos. Ó, temos a base maior e a base menor. Esse lado aqui e esse lado aqui são iguais. Trapézio isósceles. Mas não para por aí. Por quê? Se os dois lados são iguais, os dois ângulos da base também são iguais. Ó. Vou pintar dessa vez aqui, ó, o ângulo da base e o de cima também. Ó. Esse eu não vou pintar, não. E os ângulos de cima também são iguais. Tá? E é isso aí? Acabou? Não, tem mais uma informação sobre o trapézio isósceles. E a informação é o seguinte: as diagonais são iguais. As diagonais também vão ser iguais. Olha quanta coisa é igual num trapézio isósceles. Temos aqui a diagonal, temos aqui outra diagonal. Essas duas diagonais têm o mesmo tamanho. Trapézio isósceles é muito legal trabalhar com ele, tá? Agora sim, terminamos com o trapézio isósceles. A gente tem agora o trapézio retângulo e o trapézio escaleno. Trapézio retângulo, a palavra retângulo significa que tem um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus vai estar exatamente em um dos lados não paralelos. Olha só, no caso, aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 90 graus também. Esse é um trapézio retângulo. E o trapézio escaleno? Bom, trapézio escaleno é porque esse lado daqui, não paralelo, é diferente desse outro lado, não paralelo. Diferente porque se fosse igual, seria isósceles. E se aqui fosse 90 graus, seria retângulo. Então, esses são os três tipos de trapézios que a gente pode ter. Trapézio isósceles, trapézio retângulo e trapézio escaleno. Os mais legais de se trabalhar são o trapézio retângulo e o isósceles. O escaleno a gente quase não trabalha muito. E para a gente fechar com chave de ouro, temos a base média do trapézio. O
que é a base média? Ó, vou ensinar vocês a desenhar a base média de um trapézio. A base média é o segmento de reta que liga os pontos médios dos lados não paralelos. Olha só, temos aqui um trapézio. Esse trapézio tem as duas bases, os dois lados paralelos, ok. E os lados que não são paralelos. Então, para cada um desses dois lados não paralelos, pega o ponto médio deles. Ó, ponto médio aqui, já até deixei marcadinho. Ponto médio aqui e o ponto médio aqui. Liga esses dois pontos médios. Quando a gente liga esses pontos médios, olha só o que a gente tem. A base média. Essa é a nossa base média. A base média é o segmento de reta que liga os pontos médios dos lados não paralelos. Deu para entender? E uma coisa importante é que a base média ela é paralela às outras duas bases. Tá? Não se esqueçam disso. E o que a gente faz com essa base média? Ó, aqui a gente tem a base maior e aqui a gente tem a base menor. Eu consigo determinar o tamanho dessa base média. A base média, olha só que sacada, é a média das bases. Como é que eu calculo média? Soma e divide. Então, a base média, você vai somar a base maior com a base menor e dividir para 2. Você fazendo esse cálculo, você determina a medida da base média. E para fechar, a gente tem a mediana de Euler. Olha o Euler aparecendo aí, gente. O que é a mediana de Euler? Vamos na prática desenhar essa mediana. Tá vendo que eu já marquei os dois pontinhos aqui? São os mesmos pontinhos médios. Então, eu tenho um ponto médio dos lados não paralelos. Desenhei a base média. Então, vamos fazer a base média. Com essa base média, agora a gente vai traçar as diagonais do trapézio. Então, primeira diagonal aqui e a segunda diagonal aqui, ó. Ótimo! Duas diagonais traçadas, a base média traçada, bonitinha. Tá, e aí? O que a gente faz? Tá vendo esse segmento aqui, ó? Esse pedacinho aqui? Esse pedacinho, ele é chamado de mediana de Euler. E como que eu calculo o tamanho desse pedacinho? Olha só, muito parecido com a base média. A base média eu não fazia a média das bases? Base maior, base menor, dividido para 2. Eu não somava as bases e dividia para 2. A mediana de Euler, eu vou fazer a base maior, só que eu vou mudar menos a base menor, dividido para 2. Não se esqueçam que base média, base maior mais base menor dividido para 2. Mediana de Euler é só trocar pelo sinal de menos. Tranquilo? Essa foi então a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido todas as características desses quadriláteros. Estudem bastante essas características, decorem. Na próxima videoaula eu vou estar fazendo vários exercícios sobre cada um desses quadriláteros, beleza? Muito obrigado por vocês me acompanharem até aqui. A gente se vê na próxima videoaula. Valeu!